Ficou curioso para saber o que acontece, não ficou? Pois é, foi de propósito. Brincando, gente. O que acontece então quando um documento, a não ser aquela coisa que a gente viu de grande volume, etc, etc. O que acontece quando o documento é apresentado fisicamente na Justiça do Trabalho? Normalmente, ele é, depois de decorrido aquele prazo de 30 dias, inutilizado, certo? Porque, de novo, aquele princípio básico, o processo judicial eletrônico tem que ser totalmente e exclusivamente eletrônico. A ideia é modernizar, desafogar a Justiça do Trabalho. E isso acontece não só com aqueles documentos apresentados, todo o ato processual, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 18, todo ato processual que por motivo técnico não seja possível de realização por meio eletrônico, e por ato processual eu incluo citação, notificação, intimação. Sempre que um ato processual não puder ser realizado pelo meio eletrônico, ele vai ser realizado pelos meios ordinários e posteriormente vai ser utilizado, depois de digitalizado, claro. Então eu não consegui fazer uma intimação ou notificação eletrônica. Eu vou lá, até porque você sabe que nem todo lugar a justiça está eletrônica ainda. Então você faz a citação, faz a intimação, notificação ordinariamente, entrega para o sujeito, faz uma versão eletrônica digitalizando aquela notificação, pega o papel e joga no lixo, inutiliza. Beleza? Só para relembrar, agora a gente vai focar, essa aula vai ser mais curta, a gente vai falar só agora do Comitê Gestor Nacional e do Comitê Gestor Regional, você vai saber o que é isso daqui a pouco. Eu vou só dar uma passadinha rápida, relembrando uma coisa que algumas coisas que a resolução fala e que repete lá na Instrução Normativa 30 que a gente já viu. Então, só para relembrar, as citações e intimações que tiver que ser feita para a Fazenda Pública com vista pessoal, é considerado vista pessoal o quê? Quando a Fazenda Pública tiver acesso à íntegra desses documentos, dos atos processuais. Então, relembrando, a Fazenda Pública tem que ter citação e intimação pessoal. No processo judicial eletrônico isso é feito como? Pelo acesso dele à íntegra. Olhou, está intimado, olhou, está citado, olhou, está notificado. Beleza? Pessoalmente. O artigo 25 reforça aquela ideia de que os atos processuais são considerados realizados quando recebidos no PJE-JT e a postulação considera-se realizada quando recebida até às 24 horas do dia, até meia-noite é dia. Beleza? Isso só para relembrar, você já sabe, você já viu isso comigo ontem, a gente está só numa passadinha rápida. Reforçando, não é considerado tempestividade a data de conexão, de acesso, de qualquer outra coisa que não seja o recebimento do documento. Isso a gente já viu, está lá no parágrafo 5º do artigo 25. E o parágrafo 6, só para fechar, reforça, fala de novo que a não obtenção do acesso ao PJE e eventual defeito na transmissão ou recepção de dados não imputáveis à indisponibilidade não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual. Então, a parte não vai poder se desculpar de não perder o prazo por qualquer outra coisa que não seja indisponibilidade. Como já te falei, a indisponibilidade nem é para ser alegada pela parte, porque ela é assumida pela própria Justiça do Trabalho. Certo? Então, vamos passar agora antes, vamos ver só uma coisinha aqui no artigo 29 que fala sobre o uso inadequado do PJE. A gente já falou, mas vale reforçar. O uso inadequado do PJE, JT, pode, não é automático essa punição, mas ela pode ensejar o bloqueio provisório. E esse bloqueio provisório, isso a gente não falou antes, esse bloqueio provisório pode se dar tanto só naquele processo, tipo assim, o cara não vai poder mais acessar aquele processo, ou ele pode ser bloqueado provisoriamente de acessar todo o sistema. Depende da gravidade da situação, da gravidade
da gravidade do ato. E isso também não prejudica outras medidas processuais legais cabíveis, dependendo da situação, pode ensejar uma responsabilização civil, penal, administrativa. Isso é tudo cumulativo, beleza? Vamos agora falar, para finalizar, para fechar, para você ir dormir tranquilo, ou ir almoçar, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas para você ficar tranquilo, espero, né, com um esclarecimento dessa instituição normativa, dessas normas aí novas, relativamente novas no processo de trabalho. Vamos falar dos comitês gestores, aos quais cabe a administração do sistema. O sistema, você está vendo, o sistema é ótimo, é excelente, é lindo, maravilhoso, realmente é muito bom. Ele tem que ser administrado, né? Tem que ter alguém responsável, muito competente para gerir essa coisa toda. São os comitês gestores, que existem duas espécies básicas. São o comitê gestor nacional e B, os comitês gestores regionais. O comitê gestor nacional, aí no artigo 32 você vai ver todas as atribuições do comitê gestor nacional, que eu não vou falar aqui, porque senão a gente inevitavelmente vai só repetir a lei e tal, ficar lendo aqui, não é uma coisa interessante. O que eu acho interessante, porque isso é bem comum de cair em prova, é o que? A composição do comitê gestor. Qual é a composição do comitê gestor nacional? Está lá no artigo 34. Assim, você vai ver que o artigo 34 é um pouquinho extenso. O que você faz? Minha dica para você, faz um esquema. Eu fiz o meu aqui. Tá vendo? Tem o CJN, Comitê Gestor Nacional, e tem um monte de setinha, esse embaralhado todo, essa coisa meio confusa. Mas isso te ajuda muito mais a lembrar do como é a composição do comitê gestor do que ficar lendo linearmente aqui tudo isso. Então, faça os seus esquemas para tudo. Para tudo, faz esquema. Estudar para concurso tem que ter esse esquema. E mais, não é tão interessante você pegar e comprar esquema pronto. É bom, é muito bom. Tem pessoal aí, até o pessoal do ponto faz uns esquemas, uns quadros, uns mapas mentais excelentes. Só que é mais interessante ainda você fazer os seus próprios esquemas. Tá ok? Vamos lá. Como é composto o sistema, o Comitê Gestor Nacional. Vamos lá. Ele possui 3 magistrados designados, 3 magistrados designados para compor o sistema. Na verdade, tem 4 magistrados nesse comitê. 3 deles são designados. Um é indicado pelo colégio de presidentes e corregedores de tribunais regionais. Então, 3 magistrados, 3 juízes vão ser designados para compor o Comitê de Justiça Nacional. Um desses juízes, que são 4, 3 vão ser designados, um vai ser indicado por quem? Pelo colégio de presidentes e corregedores dos tribunais regionais do trabalho. O COLEPRECOR está aqui na lei. Então, um é indicado pelo COLEPRECOR e o outro é designado. Tudo bem, 4 magistrados. Já adiantando, um desses magistrados vai ser o presidente do conselho gestor, do comitê gestor. Então, quem é o presidente do conselho gestor nacional? 2 magistrados. Ele não especifica, deixa eu ver se ele especifica ou não. Não especifica. Então, não é necessariamente os 3 que são designados ou um que é indicado. Um desses 4 magistrados aí vai ser o presidente. Também tem um secretário. Um secretário ou então um diretor de tecnologia da informação de um tribunal regional do trabalho, designado pela presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, o TST e o CSJT vão indicar um diretor ou um secretário que seja da área de tecnologia da informação para fazer parte desse Comitê de Gestão Internacional. Outro componente
Outro componente desse comitê é o assessor-chefe, também de tecnologia da informação, indicado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Um outro componente desse comitê gestor também é um secretário de tecnologia da informação, só que esse é indicado pelo TST. Então, e só para fechar, tem um representante da OAB e um representante da Procuradoria-Geral do Trabalho. Então você observa que o Comitê Gestor Nacional tem uma composição mista, bipartida. Uma parte do Comitê Gestor vamos dizer, não técnica e outra parte é técnica. A parte não técnica é composta por quem? Os magistrados, o representante da OAB e o representante da Procuradoria-Geral do Trabalho. Por que eu falo que é não técnico? Isso não está na lei. Mas eu chamo de não técnico, por quê? Porque não necessariamente esses magistrados vão conhecer de internet, de provedor e de assinatura eletrônica, desses assuntos, para justificar, vamos dizer assim, a composição deles lá. Só que eles estão lá. Mas tem a parte técnica, que é composta por quem? Sempre vai ter ou secretário, ou assessor, ou não sei o que lá, de tecnologia da informação. Isso parece meio óbvio, mas é bom tentar ter esse fácil numa eventual prova, né? Então, só para relembrar, 4 magistrados, 3 designados, 1 indicado. Esse que é indicado pelo COLEPRECOR, que é o Colégio de Procuradores de Presidentes e Corregedores do Tribunal Regional do Trabalho, um representante do OAB e um representante da Procuradoria-Geral do Trabalho. É a parte não técnica. A parte técnica tem 3 carinhas. Um secretário designado pelo TST e pelo Conselho Superior, um assessor-chefe de tecnologia da informação designado pelo Conselho Superior e um secretário de TI designado pelo TST. Certo? Para maiores detalhes, leia a resolução. Isso aqui que eu fiz foi só um apanhado para você encaixar na sua mente aí como é que é a composição do Conselho Nacional, Comitê Nacional. Beleza? Vamos agora para os comitês regionais. O comitê regional, como o próprio nome já diz, ele vai ter uma atuação mais restrita ao Estado, ou então uma coisa mais regional mesmo. Enquanto o sistema do Comitê Gestor Nacional vai ter uma amplitude maior, interestadual, etc. A lei não entra muito nesses detalhes, mas só para você se localizar isso na sua mente. Como é composto o Comitê Gestor Regional do PJE? De novo, está aqui o esqueminha. Ele tem de novo a parte não técnica e a parte técnica. A parte não técnica tem de novo o representante do OAB e o representante do Ministério Público do Trabalho. Poxa, como é que eu vou saber reconhecer o representante do OAB que faz parte do regional e o representante do OAB que faz parte do nacional? Fácil. O representante do OAB que faz parte do comitê regional, ele é indicado pelo um representante, não está no inciso 5º. O representante do OAB é indicado na sessão respectiva ou pelo Conselho Federal em caso de atuação em mais de um Estado. Enquanto que o representante do OAB lá é só pelo presidente do Conselho Federal. Então, o representante do OAB que está lá no Comitê Nacional, ele é indicado pelo presidente do Conselho Federal da OAB. Nacional, Federal. Só fazer a ligação. Enquanto o carinha da OAB que está lá no Comitê Regional, ele é indicado pela seção dele. Ou se o cara atuar em mais de um Estado, que é comum, um advogado que atua em mais de um Estado, ele vai ser indicado também pelo Conselho Regional, mas no Conselho Federal da OAB. Só que só no caso dele ser atuante em mais de um Estado. Se ele for atuante só no Estado dele, ele vai ser indicado pela seção dele, né? Pela OAB do Rio, pela OAB de Minas, etc. Então, a parte jurídica, ou então podemos chamar também a parte não técnica do Conselho Regional é representante do OAB, indicado pela seção ou pelo Conselho Federal, representante do MPT, do Ministério Público do Trabalho, é só também fazer a ligação. Não vai me dizer que o representante do Ministério Público no Conselho Nacional é da Procuradoria Geral, porque você sabe, Procuradoria Geral do Trabalho está lá em Brasília.
as Procuradorias Regionais, o Ministério Público do Trabalho que atua no Estado. Então, o representante do Ministério Público do Trabalho dentro do Estado vai ser representante lá dominado, representante do Ministério Público do Trabalho. Lá no Conselho Nacional, representante da Procuradoria Geral do Trabalho. Essas ligações são muito importantes. Novamente, aqui a gente tem, compondo a parte jurídica ainda, um desembargador, só um desembargador, do TRT, indicado por... vai ter um desembargador do TRT que vai ser o presidente do Conselho Regional. Então, o presidente do Conselho Nacional são um daqueles magistrados. E o presidente do Conselho Regional é um desembargador do TRT. E tem também um juiz do trabalho, que seja preferencialmente titular de uma vara de trabalho. A parte técnica fica por conta de 2 servidores da área de tecnologia, 2 servidores, aqui nem a parte técnica, porque não especifica que seja da tecnologia de informação. Ele exige que tenha um servidor da área de TI, da área de tecnologia da informação e comunicação, mas também diz que tem que ter 2 servidores da área judiciária. Pode ser você, compreendendo cada grau de jurisdição. Ou seja, um servidor da área judiciária lá de alguma das varas, que é o 1º grau, e um servidor da área judiciária do TRT, que pode ser você, pode ser um de vocês aí que estão me ouvindo agora. Gente, o capítulo 3 fala da implantação dessa processo judicial eletrônico. Como é uma coisa muito, Constituição, aquela coisa de, nós vamos implantar, vai ser estabelecido, isso é melhor vocês verem com calma, não precisa dar muita atenção para essa parte, pode garantir. E, por fim, vale salientar, no capítulo 4, que trata das disposições finais transitórias, uma coisinha que eu achei interessante, que é o que? O artigo 46, que fala que é vedada a criação, olha só, isso se caísse numa prova você ia errar, não vai mais porque você está vendo esse vídeo. É vedada, é proibida a criação de novas soluções de informática para o processo judicial. Tá aqui. É vedada a criação de novas soluções de informática para o processo judicial, bem como a realização de investimentos nos sistemas eventualmente existentes, nos tribunais e implantações em unidades judiciárias de 1º grau, 1º e 2º grau. Parágrafo único. A vedação contida no caput do artigo não se aplica às manutenções necessárias ao funcionamento dos sistemas já implantados. O que é isso? Vamos inventar um nome? Princípio da vedação ao progresso. Você lembra que você já estudou no direito o princípio da proibição ao retrocesso, que é o contrário. Aqui o princípio da proibição do progresso, porque ele impede que sejam realizadas, aqui está explicitamente impedindo, proibindo que sejam criadas novas soluções. Então, pelo que você entende aqui, é explícito, não pode haver uma solução nova criada. A única coisa que pode acontecer é manter o original. Vamos. Opiniões à parte, está aqui. Vai dizer que você não ia errar isso numa prova. Se você não marca a alternativa correta e tem isso lá, você vai marcar? Com todo esse espírito progressista que o processo judicial eletrônico apresenta? Não ia marcar, você ia errar. Não vai mais porque você está vendo o vídeo. Por fim, artigo 48. A partir da vigência da presente resolução, é vedada a instalação de novas varas do trabalho sem a concomitante implantação do processo judicial eletrônico. Qualquer vara do trabalho que venha a ser criada a partir de agora vai ter que ter implantado o PJE necessariamente, vinculadamente. O processo judicial eletrônico agora está acorrentado à noção de vara. Tudo bem você não exigir que todo mundo siga a tua ideia, o processo judicial eletrônico obrigatoriamente, automaticamente. Tá bom. Mas se eu for criar nova vara agora, tem que ter o PJE lá. Beleza? Gente, muito boa sorte para vocês no domingo.
Espero que vocês se deem muito bem na prova. Espero que, especialmente, se cair alguma questão do que a gente falou, você lembre do que eu falei, lembre dessa minha cara estranha, dessa barba esquisita, e marque a questão certa. Porque se você não marcar, eu vou aparecer na sua frente, te dar um tapa na orelha, pra você lembrar do que eu falei. Tô brincando, gente. Qualquer dúvida que vocês vão ter a partir de agora, você já tem meu e-mail, tá aí no vídeo embaixo aí. Meu e-mail é igomorera@pontosconcurso.com.br. Tem o meu Twitter, que é o @celestino, com R, tá tudo aí. Pode entrar em contato, pedir ajuda, qualquer ajuda que eu puder dar a vocês em relação ao concurso público, a direito civil, a legislação específica, ética no serviço público, vocês podem contar comigo. Beleza? Abração, um beijo do Semigordo, até uma próxima oportunidade.